Crescer é diminuir. Olha pra você ver, hein, como é que eu tô falando, porque, né? Crescer não é crescer e diminuir, não. Crescer é diminuir, tá? Nós temos aqui em Marcos 9, 33 a 37. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho havia discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, sentado, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhe: qualquer que receber uma criança tal como está, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Amém. Quando Jesus apanhou seus discípulos, conversando entre si a respeito de qual seria o maior, eles ficaram constrangidos. Mas Jesus não os condenou por quererem ser maiores. Ele apenas lhes deu a fórmula que ninguém esperava receber: seja um servo. Mais tarde, quando seus discípulos o questionaram a respeito daqueles que expeliam demônios em seu nome, Jesus disse que não é contra nós, é por nós. Pouco tempo depois, eles o aborreceram novamente, quando ficaram mais preocupados em controlar a multidão do que em exercer a humildade e o serviço. Para Jesus, as crianças representam o mais belo exemplo da atitude que se requer de um servo. Crianças demonstram humildade, admiração, honestidade, inocência, confiança, dependência. Temos assim no capítulo 9 e 10, 4 grandes lições. Então nós temos aqui, não é, a respeito do que Jesus colocou e da fórmula, né, que Jesus deu para eles, né? Nós temos mais uma fórmula que o pastor Rogerinho vai te dar aí, né? Que é a mesma. Mas depende, se você quiser uma mais elaborada, a gente arranja. Dá um jeito. Mas é muito interessante, Guerra, que nesse contexto desse capítulo do Evangelho de Marcos, o Senhor, ele traz 4 grandes ensinamentos para os seus discípulos. Sim. Né? E esses ensinamentos, eles começam exatamente a partir do serviço, que é aquilo que vai identificar a pessoa ou o discípulo como sendo aquele que serve, como ele diz, aquele que quer ser o primeiro, né? E aquele que quer ser o maior. Então, que seja esse o primeiro a servir. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quer ser o maior, que seja o primeiro a servir. Mas ele não para por aí, porque logo depois nós temos aquilo que você também cita aí na referência, a questão de que aqueles que quem comigo não ajunta, né? Então, porque haviam determinadas posições dos discípulos que levaram eles a questionar determinados comportamentos dos outros. E o Senhor coloca para eles exatamente uma visão muito mais ampla, né? Primeiro, do ser o maior. Sim. Segundo, que quem é que realmente está fazendo a obra do Senhor? Quem faz a obra do Senhor é aquele que se dispõe a fazer. Não importa se ele está no lugar A, ou faz parte do grupo B, ou pertence a uma elite C, não importa. O que importa é aquilo que ele tem feito, a motivação daquilo que está fazendo, não é? E em nome de quem realmente está fazendo. Então, o Senhor, ele traz isso. Por quê? Porque já havia uma tendência a esse partidarismo. Com certeza. Que a gente costuma ver hoje em dia. Então, se não faz desse jeito, não é de Deus. Se não faz pertencendo a essa congregação ou a essa denominação, não é de Deus. Se não, então, o Senhor, ele trata isso e ensina isso para os seus discípulos de uma maneira muito clara. E depois ainda tem
né, a relação do reino ou daqueles que estão próximos ao Senhor de terem a necessidade de serem como crianças. Então, são várias situações que o Senhor está trazendo clareza. Agora, quando a gente para pensar que para realmente crescer é preciso diminuir, ou, como a gente está falando, crescer é diminuir, então esse crescimento, e a gente tem falado aqui a respeito de crescimento, né, que o crescimento é na realidade algo que é de forma natural, então quanto mais você diminui na presença dos homens, você cresce na presença de Deus. Isso. E quanto mais você cresce na presença de Deus, mais o poder de Deus vai poder manifestar através da sua vida. Quanto mais você diminui para você mesmo, isto é, quanto mais você se anula, não é? Mais Deus pode ressaltar dentro de você e brilhar através de você. Amém. Então, é antagônico? Sim, mas faz sentido. Porque é exatamente quando nós somos simplesmente um canal ou um vaso é que podemos receber aquilo que o Senhor tem para nós. É verdade, não é? Aqui nós temos, Rogério Guerra, a participação da nossa irmã Beatriz, lá do Carmo do Paranaíba. Né? Ela diz: bom dia, pastores, gostaria de pedir oração pela minha família, por mim, e por uma vaga de emprego. Estou precisando muito. Um ótimo dia para vocês. Amém. Um excelente dia para você também. Vamos orar sim para que o Senhor possa abrir essa porta, ou as portas, né, nessa área de emprego, para que você possa, então, ver aí a boa mão do Senhor e principalmente você poder trabalhar e ter aí os seus recursos para poder cumprir os seus compromissos, né, e se sentir assim útil e ao mesmo tempo poder cumprir aí os seus compromissos, né, mensais. Bom dia a todos, vocês da Rede Super, em especial os pastores da clínica. Estive alguns dias ausente, é verdade, senti a sua falta, né, pois estava viajando. E lá onde eu estava não pega a Rede Super. Cheguei ontem e hoje já estou em sintonia com vocês. Glória a Deus. Orem pelos meus familiares, uma porta de emprego para o meu filho, esposo, em especial por minha saúde, que estou com fortes dores aí na coluna. Quem que é essa pessoa? Dona Célia, de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Então tá aí, tá vendo? Você faz falta aí a sua participação diária. Obrigado, um grande abraço para você, em nome de Jesus. O Senhor já está mudando essa situação, viu? Glória a Deus. Olha, nós temos aqui, quanto maior o líder, maior o servo. Então, isso aí tem que acontecer para que a coisa mova, né? É interessante que até no meio, vou usar a expressão que eu não gosto muito, mas no meio secular, né? Como que hoje essa visão do gerente, que é o servo, né? Do líder, que é um servo, né? Tendo essa perspectiva a nível de administração, né? E então, tendo essa visão de que aquele que lidera é aquele que é o exemplo, a referência para que os outros, ou seja, os seus servos possam ter a mesma visão, né? É uma coisa muito interessante, Rogério, quando a gente começa a pensar exatamente nessa questão da produtividade, né? Então, se a pessoa ela é um bom líder e ele quer que a sua equipe alcance níveis maiores de produtividade, o que ele deve fazer? Ele deve capacitar essas pessoas que estão debaixo da sua autoridade e da sua liderança para que eles alcancem o máximo do seu potencial. E muitas vezes a função dessa pessoa ou dessa liderança é exatamente servir e viabilizar aquilo que as pessoas têm de melhor para produzir mais e melhor. Então, essa visão de que só toma lá da cá, né? Vou só sugar, não, ela não funciona mais, ela não cabe mais dentro das nossas relações, até mesmo dentro dos sistemas estabelecidos. Por quê? Porque chega um ponto onde a pessoa ela vai se sentir cada vez mais pressionada
e sugada. E essa relação, ela vai trabalhar de uma maneira inversa no sentido da produtividade. Então, quando ela se sente explorada, sugada, não é? Mal compensada, quando não tem aquela visão de Faraó, vocês vão ter que continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos e ainda vão ter que buscar a palha, não é? Então, isso não funciona mais. Então, a relação, ela tem que ser mudada. Isso implica que a pessoa, numa função de liderança, ela precisa realmente trabalhar no sentido de capacitar cada vez mais ou viabilizar com que aquelas pessoas que têm um potencial liberem todo o potencial que elas têm. Porque hoje, um dos grandes recursos de toda a organização é o fator humano. Né? Então, muitas pessoas estão em determinados lugares e em determinadas funções e elas foram treinadas durante muito tempo para estar ali. Então, elas passam a ter uma importância tão grande quanto uma máquina ou um patrimônio qualquer da própria instituição. Por quê? Porque se gastou tempo naquele treinamento, se gastou tempo e dinheiro para que aquela pessoa tivesse a mentalidade daquela organização, que agisse de acordo com aquilo que aquela organização tem de valor e princípio. E isso é extremamente importante e não adianta pegar uma pessoa com um currículo excelente e colocar no mesmo lugar, na mesma posição, se ela não tem esses valores, essa visão e esses princípios que fazem parte da imagem dessa instituição. Então, o Evangelho ele precisa também ser assim. Né? Qual é a imagem que o cristão deve, né, resplandecer? A imagem de Cristo. E o que Cristo fez? Serviu. Então, quanto mais ele demonstra ser como Cristo, isto é, quanto mais ele serve, mais ele vai ser eficiente naquilo que ele foi chamado para fazer. É incrível, né? Que como que, infelizmente, até mesmo dentro das nossas igrejas, parece que é o líder que sabe arregar essas mangas, que trabalha, que pega a vassoura, parece que são as pessoas mais fracas, ou mesmo aquela ideia de alguém que não tem uma expressão muito forte, não é aquele que chega com pompa, que entra com aparato, né, dentro das igrejas. Com segurança. Com segurança. E aquelas coisas todas, né? Então parece que essas pessoas não têm a mesma importância, não têm o mesmo valor, né? E a gente sabe que o Senhor deu o maior exemplo, né? Ele sendo Deus, então se fez homem justamente em nosso favor, né? Então essa é uma situação assim delicada que a gente precisa cada vez mais entender o propósito e ver o exemplo que Jesus nos deixou dia a dia, né? Bom dia, irmãos, sou Samuel de Açailândia, Maranhão, peço oração para toda a minha família. Ok, Samuel, nós vamos orar assim aqui no final do programa, obrigado. Temos uma outra participação aqui. Bom dia, pastores. A unção aí é grande, né? Deus abençoe vocês também. DDD 61 Brasília, mas aí também, viu? Viu? A unção é algo que vem do Senhor, né? Então, é Ele que capacita, em nome de Jesus. Olá, povo, a paz. Olá, povo de Deus, a paz. Meu nome é Oscarlina. Eu adoro todos os dias, estou ligado. E aí na Rede Super de Alagoas, acho que é o Goiás. Tá, ao Goiás. Mas amém. Deus abençoe. Interessante seu nome. Aqui está Oscarlina. O nome da minha avó é Oscar, de Oscarlina. Era o nome da minha avó, né? Parte de pai, mãe do meu pai. Oscarlina. Já partiu para o Senhor. DDD 54, os queridos irmãos lá de Tapejara, no Rio Grande do Sul. Bom dia, paz, pastores. Eu, meu filho Pietro, estamos aqui aprendendo com esses ensinamentos. É Karine. Ei, Karine, Pietro, um abraço, viu? Deus abençoe. Está muito quente aí no Rio Grande do Sul, né? O negócio aí está fervendo. Não sei se já está chovendo aí na região, mas Deus abençoe vocês e obrigado aí pelo carinho, viu? Estar nos acompanhando. Não é isso, pastor Guerra? Nós temos aqui, devemos incluir pessoas
enquanto estamos servindo. Nós temos que incluir pessoas, né? Isso é o certo, né? E a pessoa, incluindo, ele deixa de ser egoísta, né? Porque muitas vezes o servo, né? Ele diz que é servo, mas ele é egoísta e não quer incluir ninguém. Ao contrário, tem uns que até excluir, né? É muito interessante, Guerra, quando a gente começa a perceber nessa visão o que está por trás dessa frase da inclusão enquanto serve. Sim. E o que isso tem a ver com esse contexto desse capítulo do Evangelho de Marcos. Porque muitas vezes nós estamos fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. Mas nós precisamos ter uma visão muito clara de que nós não somos exclusivos. Deus pode ter nos dado uma responsabilidade e dado a outros uma responsabilidade também parecida. E o fato de eu estar fazendo não quer dizer que o outro também não possa fazer. Não é? Então, isso é muito interessante. Então, muitas pessoas, às vezes, elas questionam, deixa eu trazer para você uma realidade que nós temos dentro do próprio contexto da nossa congregação, da nossa igreja em Lagoinha. Nós, Clínica da Alma, somos um ministério de restauração e cura. Mas somos o único ministério de restauração e cura dentro de Lagoinha? Não, não somos o único. Nós temos um Ministério de Restauração e Cura que trabalha muito especificamente com a criança, com o menor, que é o ministério que o pastor Washington está à frente, não é? Que ele tem uma especificidade de trabalhar com a criança, especificamente com crianças. Nós temos ainda uma visão de restauração e cura para as famílias dentro do Ministério de Família, que o pastor Serginho está à frente. Então, há restauração e cura lá no Ministério de Família? Claro, mas o foco agora é a estrutura familiar. Nós temos um outro ministério, que é o Ministério Rema, que está à frente o pastor Ronaldo com a pastora Vera Vasti e toda uma equipe, que tem também essa visão de restauração e cura, mas com foco também em libertação e guerra espiritual. Temos ainda, né, o Moriá, que tem uma visão de restauração e cura, que está à frente, a pastora Isenete e toda a sua equipe, que também trabalha com essa visão. Aí pergunta, não é? Por que tantos ministérios para a mesma coisa? Aí vem a palavra do Senhor Jesus. Não os impeçais, não é? Então nós podemos ser inclusivos. Nós podemos estar fazendo alguma coisa e alcançando um determinado grupo de pessoas, outros fazendo uma coisa muito semelhante ou muito parecida, mas alcançando um outro grupo de pessoas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.